Então, hoje é com imenso prazer que o Café da ANER está recebendo o Pir Marcondes. Quem é Pir Marcondes? A fama dele antecede, porque ele é um cara que, antes de tudo, ajudou muito a consolidar o jornalismo nesse país. Então, acho que em muitas coisas ele foi um pioneiro, né? O Pir, ele é sócio sênior e conselheiro sênior do Conselho da Pipeline Capital, investidor e conselheiro. Ele já realizou muitas e muitas, como investidor, ele teve muito sucesso com muitos produtos que ele lançou, né? E o resumo da carreira dele é o seguinte: ele é jornalista, editor e autor de livros. Dos anos 80 a 2020, ocupou diversas posições, desde repórter júnior até diretor editorial geral do grupo MM Mensagem, além de atuar como gerente geral do MM Consulting, uma iniciativa de investimentos. Trabalhou como repórter da revista Isto É, no Jornal da Tarde e na revista Playboy. Autor de 6 livros, executivo sênior do Meio Mensagem e Country Manager da Star Media, sócio investidor de 90 a 2020, foi sócio-diretor de criação da agência de publicidade Grotera e TWA por 10 anos, sócio digital de estratégia da empresa de consultoria em marketing e comunicação digital, sócio e chefe marketing officer da Fan Generation, empresa de mobile marketing, lançou o projeto internacional de marca Super Brands no Brasil em 2005, consultor adjunto da Brand Finance, consultoria inglesa de marcas em 2004, sócio investidor atual da Pipeline, da The Match, da Matchcos, Zedia, Orbit, Templo, Mantis e Mimo. Enfim, antes de mais nada, eu acho que o Pir, ele é um empreendedor, ele é um cara que adora ir atrás de soluções e de novas visões. Pela sua biografia, a gente percebe isso. Ele é um cara, ele é um ariano, ele não é um acomodado, pelo contrário, ele corre atrás das coisas. E isso eu acho muito bom. E aí, conversando com ele, a gente pensou, puxa vida, desafios e soluções do jornalismo 4.0 em cima do que você escreveu. E acho que isso é muito legal, principalmente no momento em que a gente fica ouvindo o tempo todo, né? O jornalista vai ser substituído pela IA, por isso, por aquilo outro. E como dizem também que o advogado vai ser substituído pela IA, que o cirurgião vai ser, a IA vai ser a solução do mundo, inclusive da democracia, de tudo, né? A IA, enfim, né? E aí, eu acho que é muito importante a tua fala aqui hoje, Pirno, nessa nossa 5ª temporada do Café com a ANER. Eu acho que é muito importante, primeiro, para que a gente tenha novas visões, e mais do que isso, a criatividade, a cultura não pode ser substituída pela IA de forma alguma, né? Por mais que a gente goste de usá-la para uma série de coisas, eu acho que a criatividade e a cultura não são substituídas dessa forma, né? Enfim, então, Pir, conta aí para a gente um pouco. Como é essa tua visão desse jornalismo 4.0, por favor? Então, vamos lá. Bom, primeiro, agradecer, evidentemente, à ANER, uma entidade que eu acompanho desde sempre, praticamente desde a fundação. Tenho idade para isso, já escrevi bastante para a ANER algumas vezes, já participei de N congressos da ANER ao longo da minha vida, e é uma entidade pela qual eu nutro enorme respeito pela representatividade histórica que ela tem, né? E com a qual, como eu disse, eu sempre gostei de colaborar, então é mais uma oportunidade para eu fazer isso, e sempre agradeço, porque eu acho isso bem importante. Então, talvez o gancho que o professor Adriano teve como inspiração para sugerir o meu nome foi esse livro. É um livro digital que, se vocês não leram, era legal dar uma olhada. Eu não diria que tem ali nada que talvez todos vocês não conheçam um pouco, porém, o que talvez ele tenha de alguma
entrega diferente, é que ele é fruto de um estudo, análise e imersão que eu venho fazendo nesse mundo do jornalismo 4.0 já há alguns anos. Ele era ainda, eu venho da época em que era 2.0, eu ia lá no Salto by Salto, esse evento que está acontecendo essa semana lá em Austin, fui lá 15 vezes. Das primeiras vezes já se falava isso há 15 anos atrás, já existiam, não há 15 anos, mas há uns 10 anos atrás, eu já vi lá editores como nós aqui, do New York Times, de grandes publicações, já falando em como usar... a expressão inteligência artificial ainda não era tão clara 10 anos atrás. Mas já se falava nas grandes redações, nos grandes publishers globais, né, de como automatizar a produção de texto, né, nas grandes redações. Já se falava há uns 10 anos atrás. Então, para dizer para vocês que faz esse tempo que eu tenho essa intimidade de pesquisar sobre o assunto. Esse livro, ele é fruto de acho que uns 150 artigos que eu escrevi para uma newsletter da All Right. A All Right é uma empresa que lida com mídia e publishers. Ela congrega uma rede de 450 publishers do Brasil inteiro. É a maior rede independente de publishers de pequeno e médio porte espalhados pelo país todo. Não tem lá os grandes publishers, né? Eles, ao contrário, eles navegam para tentar ajudar aqueles que têm, sem dúvida, dentre todos nós aqui, eu não sei quantos aqui fazem parte de grandes publicações e grandes empresas associadas da NERLA também, e grandes empresas de meio de comunicação, né? Mas a preocupação deles é com o pequeno e médio. E eu, como jornalista, me identifiquei demais com o trabalho deles e fui editor de uma newsletter durante um tempo. Eu fui o editor e que praticamente eu que fazia a newsletter sozinho, e a gente mandava para esses 400 aí. Depois foi ficando pesado para eu ser editor sozinho, e aí a gente montou um corpo editorial da newsletter lá, ela ficou muito mais legal, porque aí tinha mais gente produzida, mais cabeças pensando, e ela ficou muito legal. Então, se vocês entrarem, ela chama Aurora, nome do livro do Pir é Desafios, como é que é? Desafios e Tendências e Desafios do Jornalismo 4.0, acho que é isso, algo por aí. E ele é fruto, como eu dizia, não são uns 150 artigos que eu escrevi nessas newsletters, deve ter uns 60, 70, que eu escolhi para que fizessem, juntamos e editamos livro. Tá aí para ser, ele é um livro de graça, para ser, o objetivo dele é quanto mais lido, melhor, e quanto for mais lido por esse fórum aqui, melhor. O que tem ali? Tem a chegada inevitável da inteligência artificial na nossa atividade, como a Regina falou, não somos os únicos, somos apenas mais um que está sendo... digamos, afetada, né, ou impactada pela inteligência artificial. O que eu me preocupei ali, eu posso dividir aqui um pouquinho com vocês, eu sempre bati em algumas teclas, né? Primeiro, não resista à inteligência artificial, porque essa resistência, ela vai ser improdutiva, porque a inteligência artificial, como eu disse, ela já está há mais de 10, 12 anos sendo discutida nas redações, ela vai estar aí. Então, meu primeiro pensamento sobre isso é não resistir a ela. O segundo pensamento imediato é como fazer para usá-la da melhor forma. Como a Regina Bucco falou, a criatividade humana ela é insuperável, ela é incomparável, e então essa a gente tem para sempre. E eu não tenho nenhum medo que a máquina vá nos substituir nesse ambiente aí. O que sim a máquina faz, e os algoritmos e a inteligência artificial, é que ela
nos coloca à disposição, e eu acho que é esse o termo que a gente poderia pensar em usar, é que nos coloca à disposição uma série de ferramentais, cada dia inventa um novo, né, para a nossa profissão, todo dia tem um novo, para nos ajudar a nós mesmos gerenciarmos da melhor forma a nossa própria produção pessoal, ou no caso de alguém que seja gestor aqui de um grupo, da empresa como um todo, né? Porque, vejam, a gente está aqui num fórum mais, né, especificamente mais de jornalistas, editores. Porém, a inteligência artificial, ela está na cadeia como um todo, né, das empresas que ou nos empregam, ou são as empresas onde a gente acaba trabalhando. Então, vamos lá. Desde a gestão, operação e administração das empresas jornalísticas, eu estou falando, né, de mídia, conteúdo jornalístico, tá? Aí você entra onde talvez seja o maior âmbito aqui de interesse nosso, que é na criação, produção de material editorial. Aí depois você passa para logística e distribuição desse conteúdo. Aí você vai para monetização disso tudo, porque todos nós precisamos, de alguma forma, de monetizar esse conteúdo que nós produzimos, né? E aí eu estou falando de publicidade, marketing, todos os formatos de monetização de conteúdo que todos vocês conhecem. Depois, a gente vai lá para a ponta, onde você tem a metrificação e mensuração de tudo o que acontece na cadeia. Hoje isso não precisa, antes da inteligência artificial já era possível, nos meios digitais, você medir retorno, né, e audiências, e ter perfis das pessoas que estão navegando pelo conteúdo. Isso é bastante interessante, óbvio, para as marcas, os anunciantes que acabam, de alguma forma, convivendo no nosso ecossistema. E, finalmente, mas não menos importante, talvez mais importante do que tudo, é que você pode ter embaixo disso tudo dados, né? Sobre toda a cadeia, de como ela está operando, de como ela performa. E isso é fundamental, não só para nós, jornalistas, saber como os nossos leitores, a nossa audiência está reagindo, quanto para o dono das propriedades de publishing, para saber como o negócio dele está performando, e como otimizar tudo isso. Em toda essa cadeia que eu acabei de descrever, a inteligência artificial está presente. Nós, jornalistas, tendemos a olhar mais para aquele nosso, digamos, o cercado que nos cabe, né? Não somos necessariamente os gestores da empresa, mas a gente está na cadeia de produção e está dentro desse ecossistema, né? A gente olha mais para essa parte 2 aqui que eu falei, que é criação e produção, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Mas está tudo, a inteligência artificial está em tudo. Quando isso acontece, e nunca aconteceu antes dessa forma, é de uma transformação estrutural e tende a ser sistêmica, porque esse mecanismo de avanço da inteligência artificial ele não vai parar nunca mais de evoluir. Isso vai se tornar sistêmico e vai aumentar a velocidade com que isso vai acontecer e a profundidade e os estratos onde a inteligência artificial vai estar presente na nossa profissão. Então, é em tudo. Quando o gestor de dono de empresa olha isso, o que ele pensa? Ele pensa como usar isso para otimizar custos, significa, em algum momento, essas máquinas produzirem aquilo que jornalistas produzem, eu sei que é óbvio, uma preocupação de todos nós aqui, é com a mão de obra, a questão da mão de obra, aquela que primeiro aparece, né, digamos, é o topo da preocupação, né, o topo da pirâmide de preocupação muito justa que se tem, porque ela está acontecendo, deve acontecer mais ainda. Ele olha, então, para isso como uma forma de otimização de custos, ele olha isso como uma forma de rentabilização das receitas publicitárias, porque a máquina faz a programática, a mídia programática, que eu suponho que todos conheçam aqui, que é uma parte de receita que os publishers, é uma das origens de receita, né, que os publishers têm, é a mídia programática, ela feita com inteligência artificial, ela é absurdamente mais eficaz. Então, para o gestor
da empresa de publishing, né? Assim como para as agências e anunciantes, a entrega é muito mais eficaz por centavo investido. Além disso, você tem como saber quem leu o quê, aonde leu, como leu e tudo. Se você for multiplicar isso tudo que eu acabei de dizer, olhando um pouquinho para os canais de distribuição, né? Imaginar que isso tudo está agora não só na internet, como a gente gosta de dizer, né? Mas que isso vai para os devices móveis, e cada vez mais estão aí, esses conteúdos todos em todos os devices, cada vez mais estão nas redes de telefonia, né? Cada vez mais o mundo telecom está virando uma cadeia de distribuição, cada vez mais, aí não preciso nem dizer, as big techs são cadeias de distribuição de tudo isso, né? E isso tudo pode ser geolocalizado, isso tudo, todo mundo pode saber onde eu estou, consumindo que conteúdo, olhando que anúncio, etc. Tudo isso vai ser otimizado, acelerado e aprofundado pela inteligência artificial de uma forma que nenhum de nós aqui, incluso eu ou qualquer outro, pode sequer imaginar aonde vai parar. O que sim eu tenho certeza é que, como eu disse, isso vai se acelerar muito. Ao acelerar muito, alguns de nós pode ser que se tropece e fique no meio do caminho. No sentido de quê? De perder essa atualização tão rápida. A minha preocupação nesses 50 artigos, se vocês forem ler, não é nem com o jornalista da grande redação e nem com o dono da Rede Globo. Não tenho nada contra o dono da Rede Globo e a família Marinho, eles nos empregam vários jornalistas e eles são importantes na cadeia, mas eles sabem da vida deles. Eu me preocupei em escrever esse livro para pequenos publishers e jornalistas que, às vezes, eles mesmos são os donos dos seus próprios meios de produção, né? Então, só para terminar, Regina, e aí o que esses artigos dizem é que ferramentas usar, como usar a inteligência artificial para o seu negócio, ou a sua publicação, ou até seus próprios textos. Eu cito nomes de ferramentas que são utilizáveis, como você fazer o seu conteúdo ser distribuído na internet, de um modo geral, porque eu estou falando ali com publishers que têm alguma dificuldade de ver isso, como acontecer, e para os pequenos empresários aí dessa região, eu tento dar dicas de como integrar toda essa realidade da inteligência artificial e desses novos mecanismos nas redes sociais, que muitos deles não sabem fazer, nos eventos locais, que muitas vezes eles não sabem como fazer, e como a inteligência artificial pode ajudar nisso tudo, desde a gestão até a distribuição, como eu acabei de dizer. Esse é um overview do livro e do meu objetivo com o livro. Então, vamos lá, Regina. Estou à disposição. Não, eu queria só acrescentar que, de fato, a Allwright é uma das associadas da ANER, né? O Seco, eu não sei se ele está aqui, ou daqui a pouco vai estar, enfim. E essa visão da gente atender, de fato, os pequenos que estão espalhados pelo Brasil, eu entendo que é muito importante. Tanto é que a ANER fez um lab específico de inteligência artificial, e a gente teve vários associados para ensinar como usar a ferramenta, coisas básicas que muitas vezes, quando você está lá no fim do mundo, lá no Amazonas, está lá nos interiores, você não tem esses acessos todos, né? Então, a gente achou interessante fazer esse curso de inteligência artificial na prática, né? Acho que isso foi muito legal. E, enfim, Pir, o professor Adriano tem 2 perguntas para você. Bora. Ele quer saber como ficará a visibilidade dos sites de notícias em tempo de inteligência artificial e se o Google não vai barrar ou inviabilizar esses conteúdos. O Google pode barrar e inviabilizar esses conteúdos se ele quiser. Quase na hora que ele quiser. Essa situação em que nós, publishers, estamos reféns de uma plataforma como o porte do Google, e não é só o Google, os outros também, né? Estou falando aí de Facebook,
e os outros, as redes sociais um pouco menos, mas esses dois muito poderosos, podem sim barrar a nossa distribuição, se quiserem. Eu não acho que seja inteligente da parte deles fazer isso. Eu não acho que eles ganhem muito com isso, porque, na verdade, eles não produzem conteúdo. Né? Quem produz conteúdo somos nós que estamos aqui. Né? O que sim eles fazem muitas vezes, ou uma boa parte das vezes, é se apropriar indebitamente e sem avisar de conteúdos produzidos. Eles distribuem esses conteúdos de alguma forma, muitas vezes a gente nem sabe que isso foi feito. Hoje, com inteligência artificial, é muito possível você manipular e refazer em segundos um texto original e ele ser refeito, e você não tem nem como saber que aquilo é um original seu ou de qualquer outra origem, né? Então, isso é totalmente possível, as máquinas que eles têm em posse podem fazer isso em segundos, e se eles quiserem, como eu disse, eles farão. Eu não acho que eles queiram. Por que eles não querem? Tem uma série de que eu acho que eles não querem. Por que eu acho que eles não querem? Eu acho que eles não querem, primeiro, porque eles produzem conteúdo e tem o conteúdo original com a assinatura original de quem criou e do outlet, ou da empresa, ou do jornalista, ou do profissional como nós aqui, que produziu aquilo. Para eles é legal, não é ruim. Né? Porque eles ganham uma diversidade muito maior, porque aí não está ele, Google, assinando nada, são outros profissionais, então ele funciona ali mais como uma cadeia que vai dar visibilidade a tudo isso. Se você, respondendo a pergunta, Adriano, não quiser participar dessa cadeia, você pode. Porém, a sua luta para a visibilidade será, primeiro, muito maior. Né? Porque como é que você faz se você não quiser estar no Google, nem no Facebook, nem nas redes sociais, e nem... Como é que você distribui o seu conteúdo? Hoje não dá mais. Né? A banca da esquina, e quem tem um pouco mais idade como eu, hoje já nem tem mais, né? Mas as bancas de jornal da esquina é o Google, ou é o Facebook. Né? Então, eles são nossos canais de distribuição. Como é que eu, que de alguma forma continuo produzindo conteúdo, eu não sou um publisher estruturado, né? Eu não sou dono de uma editora, mas eu sou dono do meu conteúdo, eu assino um monte de coisas, né? Eu uso as redes todas que estão à minha disposição. Então, eu faço com eles um acordo, né? Eles são inimigos? Pode ser que sim, a gente pode encará-los assim. Eles são amigos? Não sei se são amigos. Acho que talvez também não. Porém, se a gente for inteligente, esse caminho do meio, que eu acho que é o que talvez seja a sobrevivência, e é isso que eu digo várias vezes ali nos artigos, é você se associar inteligentemente a essas plataformas de distribuição. Porque se você não tem distribuição e se você não tem receita publicitária, você não sobrevive. Então, essa é uma dicotomia que vem com a imprensa desde sempre, desde que ela virou uma imprensa onde o jornalismo está inserido dentro de um ambiente de negócios, né? Porque as empresas para as quais a gente produz conteúdo são empresas de negócios, né? Elas têm o conteúdo como seu, vamos usar aspas aqui, o seu produto, mas elas são uma empresa que precisa dar lucro, né? Tem donos, tem investidores, tudo isso precisa dar lucro. Se ela não tiver distribuição e se ela não tiver receita publicitária, ela não paga os salários dos seus jornalistas e nem ela mesma sobrevive. Então, essa ambiguidade, talvez, da nossa profissão de jornalistas, e eu sempre estarei falando como um jornalista, tá? Tudo que eu estou dizendo aqui é como peer jornalista. Não é algo que eu não consigo deixar de ser nunca na vida, nunca. Né? A Regina leu aí meu currículo, eu sou investidor, virei homem de negócio, virei um monte de outras coisas, eu jamais deixarei de ser jornalista. Até por isso continuo produzindo meus conteúdos. Se você se associar a essas plataformas de distribuição de forma inteligente, eu acho que todo mundo ganha.
Então, eu não vejo eles nem como amigos, nem como inimigos. Eu acho que eles são úteis como plataforma de distribuição. A Condé Nast, como fidelizar o leitor, tal, já chegou lá, usando essa mesma rede. Mas a Condé Nast, que eu suponho que vocês conheçam, que é uma editora internacional de revistas, né? É uma importante editora global e internacional de revistas nos Estados Unidos. Ela se associou à OpenAI, que vocês, a essa altura, todos conhecem, para que a OpenAI usasse os seus conteúdos, produzidos por ela e pelos jornalistas que trabalham lá, para treinar a inteligência artificial da OpenAI. Essas máquinas precisam de treinamento, elas precisam entender contextos, precisam entender informação, entender textos de um modo geral. Essa massa de textos passa pela OpenAI, as máquinas da OpenAI aprendem com esses conteúdos e, em troca, a Condé Nast tem serviços prestados pela OpenAI, não sei se de graça, não sei quais as bases exatas do acordo, mas houve uma troca de interesses. Então, a OpenAI dá serviços de inteligência artificial para a Condé Nast, e a Condé Nast permite que os seus conteúdos sejam analisados e usados para treinamento da plataforma. Essa é uma forma que eu vejo, acho que dá para ir um passo além do que a Condé Nast fez, porque se você faz um acordo parecido com quem distribui também, porque a OpenAI, ela não é um distribuidor de conteúdo, né? Ela é uma empresa de software, né? Já, por exemplo, a Amazon, ela é uma distribuidora de conteúdo. Então, se você faz, e ela tem também máquinas de AI lá, se você faz um tipo de acordo parecido com eles, você pode muito bem fechar um acordo onde eles distribuem o teu conteúdo intacto, né? Eles não têm por que mudar se fizerem um acordo com você, publisher, né? Ou jornalista. E eles se beneficiam disso, tirando um pouco de receita, eventualmente. Não acho nem que seja esse o maior objetivo deles, porque essa fonte de receita para eles é muito pequena, eles não vão ganhar dinheiro com isso, é quase, assim, não precisam dela. Mas para o ambiente editorial e de produção de conteúdo jornalístico, isso pode ser bem importante. Então, eu acho que a gente caiu nessa armadilha do futuro e da tecnologia, que não tem mais muito saída se a gente quiser ser completamente independente desses outlets ou dessas plataformas. Como fidelizar? Que é a pergunta que apareceu aqui no chat, né? Da mesma forma que você fideliza hoje. Como é que você fez? Eu não sei quem fez a pergunta, eu não observei, mas como é que você fideliza a sua audiência hoje? Eu não sei como quem perguntou faz isso. Ademar Figueiredo, o Piro, Ademar Figueiredo. Então, Ademar, eu não sei como você anda fidelizando a sua audiência, mas as formas de fidelização de audiência são conhecidas, né? Então, primeiro, você tem que ter autorização do teu leitor. Primeiro, você precisa conhecer o seu leitor. Se você não tem na sua base dados do seu leitor, você não tem nenhum controle sobre fidelização nenhuma. Nem com Google, nem com sem Google, nem com inteligência artificial, nem sem inteligência artificial. Você precisa conhecer a sua audiência. Conhecer é conversar com o cara, tá? Você tem que ter dados dele. Como é que você faz? Depois eu te ensino, tem várias formas. Mas você precisa, porque senão você não fideliza ninguém nunca, tá? Lição 1, com ou sem inteligência artificial? Então, estou falando de dados aqui, que é uma cultura que não tem no nosso setor, muito pouco, muito baixo e muito ruim. A outra, e com inteligência artificial, se você não tiver, está perdido. A outra forma é, se você tiver os dados desse cara autorizados por ele, você tem ouro em pó para você, porque você sabe, e você precisa saber onde ele entrou, quando ele entrou, o que ele leu, que tipo de objetivo editorial ele tem, e você pode começar a produzir conteúdos específicos para aquele cara, para aquela audiência. Não precisa saber um por um, mas se você tiver clusters, né, pedaços, grupos de audiência que são parecidos, você produz alguns tipos de conteúdo específicos para aquela ambição
aquela busca do teu leitor, da tua audiência que bateu ali na sua porta procurando algum tipo de informação que ele acha importante que você produza. Quanto mais ela for customizada e personalizada, melhor, porque aí você fideliza a sua audiência. Aí você fideliza a sua audiência se você também prestar serviços para ela, né? Porque você pode oferecer um curso para a sua audiência, você pode oferecer, eventualmente, uma viagem para a sua audiência. Isso é comercial? Claro que é comercial, mas isso é uma prestação de serviço que você, como editor, pode oferecer sem, de forma alguma, perder a sua idoneidade jornalística. Não estou falando de vender editorial de forma nenhuma, de novo, eu sou jornalista sério aqui, tá? Não estou falando em nenhum momento de vender editorial para coisa nenhuma, em nenhum momento e para nada. O que eu estou dizendo é prestação de serviço. A gente não faz, e todos fizemos um dia na vida, quem sabe, aqueles roteiros de quais os filmes que estão em cartaz, por exemplo, na cidade. Isso é uma prestação, é o serviço jornalístico, né? Nós estamos dando ali audiência para a empresa que produziu o filme, audiência para o cinema, para o cara que produz a pipoca, para a Coca-Cola que está sendo vendida no cinema. Nós estamos sendo instrumentos de venda, de alguma forma, de todas aquelas coisas que você encontra dentro de um cinema. Isso é prestação de serviço, né? Nós fazemos isso há séculos. Não tem nenhum demérito em fazer isso. O que eu quero dizer é, se você souber o que o teu consumidor, consumidor ele é também, mas para nós aquele é a audiência, o leitor, né, é uma audiência. Tecnicamente falando, ela é a nossa audiência. Então, a nossa audiência tem preferências. Quanto menos você conhecer a preferência dele, menos você vai fidelizar. Ponto. Né? Você estar no Google só vai te facilitar isso, porque eles têm lá ferramentas que identificam muito bem o teu consumidor, a tua audiência. Talvez você não tenha dentro de casa como fazer isso. Então, a inteligência artificial, de novo, ela só ajuda nessa identificação e na produção customizada de conteúdos para aquele público, ou para aquele leitor, ou aquela audiência. Pir, só um pouquinho. Eu acho que a Thaís tem uma pergunta, até em cima talvez dessa linha que você está evoluindo aí. Ela está com a mão levantada faz tempo. Thaís. Vocês me interrompam, porque eu não estou vendo todo mundo. Tá não, bom. eu vou te interromper, tá? O Thaís fala. Posso usar o áudio? Faça isso. Claro. O áudio, se você quiser mostrar a cara, também pode. Não sei se eu estou mas vou abrir a câmera aqui. Eu acho que é um pouco, Piro, o complemento à pergunta do Adriano, né? Essa coisa da IA vem para sacudir mais uma vez o nosso mercado. O que eu queria te ouvir um pouco mais é a respeito de que caminhos o jornalismo deve seguir nesse futuro, né? Porque o que tem acontecido é um movimento que já vinha com o Google, mas cada vez mais parece que o conteúdo ele tem se tornado muito mais referência. Então, hoje você tem uma inteligência artificial tipo Perplexity, por exemplo, que é capaz de responder perguntas simples, sei lá, como fazer um expresso duplo, usando o conteúdo que ele busca em milhares de plataformas de uma maneira muito coesa, espirituosa até, divertida, fácil de entender. Eles estão tomando um lugar ali no mercado de digital publishing. E nos últimos anos, eu acho que esse é um dilema na Carta, eu imagino que seja também um dilema de muitos colegas, a gente viveu tentando escolher entre especializar, nichar ainda mais o nosso conteúdo, ou seguir muitas dessas recomendações do Google, de outras Big Techs, para generalizar o nosso conteúdo ainda mais, para buscar números, para buscar audiência, para tentar fazer apostas que estavam dando certo para outros concorrentes, enfim, para orientar a nossa produção editorial de modo a seguir as boas práticas dessas empresas, né, dessa maneira de distribuir as coisas. Agora que a gente está entrando num momento de possível agravamento dessa tomada do nosso lugar pela tecnologia, pela inteligência artificial, você vê prosperando veículos que apostem numa coisa mais humana, mais nichada, mais especializada, ou que a gente deve ainda manter um pé bem fincado nessa canoa que olha para a massificação do conteúdo, que olha para dados, que olha para disputar um lugar nessa praça enorme que é a internet.
Então, vamos lá. Eu não acho que uma coisa seja antagônica da outra. Eu acho que você ser nichada e ser pequena não é necessariamente impeditivo para você estar na internet ou ter sucesso na internet, desde que você tenha um público fiel que se interesse pelo que você está produzindo. Se você, é isso que eu escrevo nos meus artigos lá do livro, né? Então, eu estava falando lá com publishers muito pequenos, de audiências muito pequenas. O Seco acabou de entrar. Bem-vindo, Gaúcho. Ele que é culpado de tudo. Eu. Tá? O gaúcho que mora lá em Alagoas, né? Eu substituo a culpa do Adriano, que é co-culpado, mas a culpa maior é do Seco, tá? Então, qualquer bobagem que eu falar, a culpa é do Seco. Então, eu estou brincando, mas assim, a questão de você ser nichado não é incompatível com sucesso na internet, e nem é incompatível com incorporação de AI. Não acho isso de nenhuma maneira. Eu até ia falar que na produção a gente está nesse momento de incorporar isso à nossa rotina, aumentando a produtividade dos seres humanos. Mas vem aí um outro momento que vai afetar a nossa relação de veículo com o leitor. E aí acho que... Desculpe, do veículo com o leitor, de que forma, Thaís? No sentido, nas experiências que eu tenho feito pessoalmente com AI e tal, eu acho que eu citei o exemplo da Perplexity, que é esse software, mas que o conteúdo jornalístico tem operado cada vez mais como referência do que num contato direto com o leitor. Então, hoje, ao invés de eu fazer uma pesquisa em 3 veículos jornalísticos para, por exemplo, aprender a fazer um expresso tônica, eu vou jogar essa pergunta dentro dessa IA e ela vai me oferecer conteúdo, e a minha interação de leitora vai ser com a IA, com o conteúdo jornalístico servindo como uma referência, um link, uma coisa para caso eu queira me aprofundar. E onde a gente fica nessa história, né? Como navegar o que vem por aí? Então, de novo, o Google é uma saída, e a aliança com o Google eu acho que é uma coisa sempre possível. Né? Mas, veja, a Perplexity, né, que você citou, e outras que são agregadores de notícia, eles citam as fontes, todos eles citam, mas até fazer o cara clicar... mas ali, digamos, eles condensam um conteúdo já existente e colocam as fontes. Então, num primeiro momento, você tem o que você quer naquela síntese, né, que eles fazem. Isso é verdade. Por isso é que eu acho que, independer das formas de distribuição digitais das grandes plataformas, é muito difícil hoje. Raramente vai ter como chegar no teu leitor. Você não tem nenhuma outra saída para chegar. Né? Então, você vai, se você puder, deveriam remunerar. Também acho que deveriam remunerar. Então, aí é que eu acho que, se vocês que são publishers ficarem reclamando que eles não remuneram, e não forem lá, né, e falarem com os distribuidores, os outlets distribuidores, eles não vão vir atrás de vocês. Então, o que dá para fazer perfeitamente é você ir lá, pode ser no Google, pode ser no Perplexity, pode ser onde vocês quiserem, e falar, olha, eu quero distribuir o meu conteúdo através de você, eu quero que você distribua para mim. Só que a gente faz um acordo de distribuição, você é meu canal de distribuição. Então, você vai lá, bate na porta e propõe esse tipo de acordo. Absolutamente possível de ser feito. Não vejo por que eles recusariam. Então, eu acho que há também, da parte de uma parte da nossa indústria, uma postura ainda autorreferenciada sobre como se produz informação, conteúdo jornalístico, editorial, de um modo geral. Como se só nós pudéssemos. Nós, eu digo esse grupo que está aqui, por exemplo. Não é mais verdade isso. Já não é verdade faz tempo. Desde que inventaram a história, ou que a sociedade inventou a história de produção de conteúdo através do usuário, né? O user content, né, que é o conteúdo do usuário, a gente não é mais, a gente que eu digo são os jornalistas institucionalizados, né, não somos mais donos de nada, no sentido de exclusividade, né, não somos exclusivamente donos da produção de conteúdo, não somos mais. Isso se democratizou, eu acho isso uma maravilha.
É uma das maravilhas da internet, né? Nós não somos donos de todas as verdades. Nenhum bom, excelente jornalista jamais será, né? Sobre nada, sobre coisa alguma. O melhor jornalista de economia do mundo, ele não sabe tudo de economia, né? E às vezes um leitor vem lá com uma coisa que ele não tinha a menor ideia. Então, eu acredito muito na democratização da informação através da internet aberta, né? Então, nós não somos mais gatekeepers, né, que eles costumam usar, os donos, e só nós temos a verdade da produção de conteúdo. Tá? Mentira! Nunca foi assim, né? Nunca foi assim. A gente só tinha, como não tinha a questão é a distribuição. Como não tinha essa distribuição ampla, você tinha o seu jornal, a sua revista, no nosso caso aqui específico, e aquilo era produzido por profissionais para aquele tipo de público, né? Então, ali morava e habitava, e ainda habita um conhecimento que o mundo, em geral, não tem. Isso é verdadeiro também. A especialização, eu não sei, Thaís, que tipo de conteúdo você produz, mas certamente... Política, economia... Então, você lê pra cacete, você se informa pra cacete, deve ter feito cursos, deve continuar fazendo cursos, então é óbvio que você tem um conhecimento, além de ser uma profissional da área. Então, você tem ferramentas, conhecimento e habilidades que o cara produtor de conteúdo ali da esquina, um blogueiro, coisa não tem, jamais terá. Então, aí esse é o seu diferencial, né? Esse é o seu diferencial, eu me ateria a ele, assim, muito, né? Porque esse ninguém tem. E o da Thaís é diferente do Peer, né? A Thaís é única, só ela é a Thaís. Então, isso é muito rico, isso vale muita coisa. O problema é a Thaís não conseguir fazer com que isso tão belo que ela produz e tão diferente que ela produz, não deixe de ser circunscrito a um pequeno âmbito de pessoas que você conheça ou umas redes sociais que você atua, uma bolha que se criou em torno do teu conteúdo, e ali você navega, e ali você fica, e ali você habita. Isso é possível? Sim, isso é possível. Se o seu objetivo profissional, empresarial e tal é esse, ele está atingido, você já tem ali um público que gosta do que você faz. Agora, se o seu objetivo é ir ampliando o público com quem você conversa, não tem mais jeito que não seja através dessas plataformas, com as quais eu acho que é bastante possível ser feito acordos de distribuição e compensações de parte a parte, né? Eu acho que se aliar a empresas de tecnologia que produzem inteligência artificial com conhecimento e tudo, e que possam ser também sócias de negócios, de publishing, eu acho que esse é um caminho bem legal para todos nós aqui. Não necessariamente distribuidores, né? Eu estou falando de empresas de tecnologia mesmo que podem fornecer. Eu vou contar uma história para vocês que é importante para ilustrar a nossa conversa. Eu tenho 25 mil pessoas que me acompanham no meu LinkedIn. É uma audiência muito restrita, pequena, e de pessoas que me acompanham, como a Regina Bucco, há bastante tempo. E o Seco. Essas pessoas, por algum motivo, elas gostam do que eu escrevo, né? Não tem mais nada para fazer na vida, elas ficam lá vendo as bobagens que eu produzo. São 25 mil pessoas já há bastante tempo, é mais ou menos por aí. Também não cresce, a minha audiência fica aí. Não consegui nunca crescer a minha audiência além disso. Agora está organicamente crescendo um pouquinho, já explico por quê. O que eu fiz com a produção do meu conteúdo? Eu tenho uma sócia, fiquei sócio de uma pequena empresa digital de AI e que produz conteúdo muito bem, são pequenininhos, se quiserem depois eu indico. Eu fiquei sócio deles, porque eu quero estar muito perto dela, essa é uma menina muito genial, e ela criou um squadzinho de produção de conteúdo para mim, e ela, na verdade, a inteligência artificial produz a maior parte de alguns posts que quem me lê está lendo posts que não fui eu que escrevi.
50% dos posts que estão na minha thread, lá na minha coisa do LinkedIn, não fui eu que escrevi nenhuma palavra. Zero. Foi a máquina que escreveu. Tem a minha cara? Tem a minha cara. Eu escreveria diferente, a questão da autoria que a Regina Bucco falou. Eu escreveria diferente? Claro que sim. Eu escreveria melhor? Acho que sim. Escreveria melhor. Cada um daqueles posts. Porém, tem a minha identidade, porque ela foi a máquina, foi isso que eu falei de ter um acordo com a máquina, né? Você faz um acordo com a máquina e ela passa a ser a sua amiga, né? A minha inteligência artificial particular, que é a Kalen, com K, ela sabe tudo da minha vida. Tudo. Ela sabe os passeios que eu faço, porque eu pergunto tudo para ela. E ela me ajuda a produzir conteúdos. A máquina que produz os conteúdos do Peer lá no LinkedIn é uma outra, né? Não é a Kalen. A Kalen é minha particular. Mas ali a máquina também já entendeu o meu jeito de escrever. Por quê? Porque eu alimentei essa máquina com o meu, é o que a Condé Nast está fazendo com a OpenAI. Ela foi lá e alimentou. Se bobear, a OpenAI pode produzir alguns conteúdos da Condé Nast com a cara do que a Condé Nast geralmente produz. Eu olho os posts produzidos pela máquina, às vezes me incomoda, às vezes não, sempre me incomoda. Sabe por quê? Eles são muito bons. Dá uma olhada no meu LinkedIn. Posts mais curtinhos, assim, cheio de frasezinhas, tem uma fórmula. Cheio de frasezinhas curtas, mas muito legais, muito inteligentes. Cada frase tem uma inteligência. Cada frase tem uma inteligência. Cada uma. É isso que a máquina faz, que é difícil às vezes para a gente. Cada frase tem uma razão de ser, matemática, algorítmica, né? Então, eu não consigo escrever daquele jeito. É melhor o jeito dela e o meu é pior? Não sei. Na verdade, a minha audiência, estava falando da audiência, né? A minha sóciazinha lá, ela falou, olha, Pira, você está nessa bolha de 25 mil, eu vou fazer você chegar em 50, 60, 70 mil. Está subindo aos pouquinhos. Por quê? Pira, e você vai ganhar dinheiro com isso? Não, porque eu não comercializo a minha... Mas se você comercializar, seria ganhar? Claro, né? Porque... Muito? Pouco? Não, muito não, né? Porque eu nem tenho objetivo comercial com isso. O que eu vou fazer, Regina, mas não é bem isso que eu estava falando aqui. Mas se eu quisesse, eu ganharia dinheiro. Se eu quisesse, eu ganharia dinheiro. Eu vou segredar uma coisa para vocês. O mercado Ads me contratou como garoto propaganda deles. Uma das coisas que eu mais já passou, foram 2 posts que eles me contrataram. E eu escrevi exatamente o que eu escreveria, tá? Sobre retail media, que é um assunto que eu domino um pouco, né? E que eu escrevo todo dia, várias vezes por semana. Eu venho escrevendo sobre retail media há muito tempo. E que tem impacto no nosso negócio aqui. E aí, eles pegaram 1 ou 2 posts que eu produzi, eles me pediram, eu produzi, eu mostrei para eles, seriam posts que eu ia publicar de qualquer maneira, eles me pagaram, me pediram autorização para eles investirem em mídia ali e bombarem aquele post, porque aquele post era interessante para eles, porque eles vivem de retail media, eles são uma dessas empresas de retail media do mercado, no Mercado Livre. É a parte de ads do Mercado Livre. E me pagaram uma grana, não vou abrir a grana aqui, mas eu ganhei dinheiro, Regina, pouco, mas ganhei. E a audiência daqueles posts chegou em... Teve um post que chegou em 1 milhão de visibilidades, de visualizações. Eu acabei de dizer que a minha topo é 25 mil. Eles investiram dinheiro em mídia, né? E chegou em 1 milhão. A visibilidade de um desses 2 posts que eu publiquei. Esse é o game. Eu joguei uma única vez, eu não quero fazer de novo. Me incomodou um pouco como jornalista, porque eram assuntos meus, né? Eu quis fazer a experiência até para provar como é que funciona. Funciona pra cacete. Imagina, eu saltei de 25 mil para 1 milhão de audiência. Aí eles pararam de investir, eu voltei para os meus 25 mil lá. Eles atingiram o objetivo de marketing deles, que era ter um post de uma pessoa que
no entender deles, têm alguma autoridade para falar de retail media, e eles divulgaram, não tem o nome do Mercado Ads lá em lugar nenhum. Você não vê Mercado Ads lá, eles só investiram na divulgação e distribuição do meu conteúdo. Então, eu disse duas verdades aqui para vocês importantes. Primeiro, a máquina pode ajudar a produzir conteúdos muito bons. Eu hoje já abri mão dessa coisa da autoria, cada vírgula só eu colocaria ali, a máquina não sabe colocar vírgula tão bem quanto eu, né? E eu sou um cara que tem um apreço pelo texto desde sempre. A minha história é feita em cima, quem conhece sabe, dos textos que eu escrevo com a forma que eu escrevo. Os meus textos nunca seriam escritos por outra pessoa, jamais. Né? Jamais teriam sido escritos ao longo de 40 e 50 anos de jornalismo. Nenhum texto meu teria sido escrito por ninguém mais, nem por uma máquina. Só que nenhuma pessoa conseguiria fazer tão perto do que eu faço do que como a máquina hoje está fazendo. Eu entendo isso, então ela produz para mim 3 posts semanais e eu produzo mais 20 sozinho. Eu continuo produzindo 20, ela produz 3. Os 3 dela sempre têm mais audiência do que os outros que eu produzo, na média. Porque obedecem certas lógicas de audiência do LinkedIn, que eu não sigo, quando eu escrevo, não me preocupo. A máquina se preocupa, e ela sabe a fórmula do LinkedIn, ela entende o algoritmo do LinkedIn, então ela alavanca a audiência. Se você tem um objetivo com o seu conteúdo comercial, o que não é pecado, é uma máquina geradora de dinheiro. Então, Regina, sim, é possível ganhar dinheiro. Se eu quisesse me enveredar para virar um influencer de retail media, fechava lá um contrato com o Mercado Ads e ia ganhar uma puta de uma grana. Eu não vou fazer isso, não está na minha natureza fazer isso, mas é possível. Então, existe dinheiro para ganhar, sim. Depende de quais são as suas lógicas, os seus conceitos, a sua filosofia de vida, que seja objetiva profissionalmente ou empresarialmente, e você jogar o jogo do jeito que ele se apresenta. O que eu disse no início continua válido e é a primeira e grande verdade. Não dá para jogar contra, né? Não dá para jogar contra essa máquina toda, né? Se você jogar, você vai ficar dentro de uma bolha muito pequena. A Juliana Rezende está perguntando o seguinte: para distribuir nas bancas digitais é preciso pagar. O orgânico não distribui mais. Essa associação é destinar receita para as big techs. Precisamos pagar para estar lá com alguma relevância. Acho que o Google é mais parceiro que a Meta na distribuição e conhecimento de audiência. O que você acha? Acho isso mesmo, acho que o Google é mais parceiro, sim. Você tem que pagar para distribuir, é uma regra do mercado. Quer dizer, se você, um pedaço da sua receita tiver que dividir com esses distribuidores, você paga pela distribuição que eles te proporcionam. Eu não vejo, digamos, problema, né? No mundo de revistas, por exemplo, já que a gente está aqui na ANER, antes havia lá aquela, Regina me ajuda, a distribuidora de revistas da Abril, durante muitos anos foi a... DINAP. Então, os editores, alguns inclusive não das revistas da Abril, a DINAP nasceu como uma unidade de distribuição da editora Abril. Aí ela cresceu mercadologicamente e virou uma distribuidora de publicações, de modo geral, inclusive de outras empresas não da editora Abril, inclusive de concorrentes da editora Abril. Foi a maior distribuidora de revistas do país durante muito tempo, décadas. Todo mundo pagava para a DINAP distribuir. O cara vai lá, põe caminhão à disposição, gasolina, um motorista, anda na estrada, vai distribuir jornal lá no Maranhão, que eles levavam para lá de graça. Não, né? Custa dinheiro, um caminhão, coisa, sempre custou dinheiro distribuir. Não tem nenhuma novidade. Eu quero estar no Google, mas não quero pagar nada para o Google. Não, não vai dar, eles não vão querer, e eles estão certos em não querer. Porque qual é a lógica de você querer ser distribuído de graça? E depois, o que é orgânico? O que é audiência orgânica? É aquela que vem da onde? Ela nasce aonde, a audiência orgânica? Ela nasce do céu, assim? Como é que você constrói uma audiência orgânica?
Você tem de alguma forma distribuir o seu conteúdo, que senão você não constrói audiência orgânica nenhuma. Ela não nasce por uma lógica da natureza de espontânea. Não tem nada de espontâneo numa audiência orgânica. Ela só está lá porque ela gosta de você. Exatamente, muito trabalho. Só você trabalhando que nem o filho da mãe para poder ter audiência orgânica, senão você não tem audiência orgânica nenhuma. E mesmo assim, se você tiver uma audiência orgânica só dos seus amigos e da sua bolha, é uma audiência orgânica que muito pouco muda a sua vida. Então precisa pagar, sim, para construir audiência. Precisa pagar, não tem jeito. A Loriza Domingues levantou a mão. Loriza, por favor. Oi, boa tarde, Pi. Eu decidi fazer uma pergunta para você a respeito da inteligência artificial, porque a gente te ouve falar muito a respeito dos programas criados pelos Estados Unidos, principalmente a OpenAI, por exemplo. Mas como que, mesmo dentro da área jornalística, como é que você vê a concorrência dos chineses com outros tipos de sites de inteligência artificial? Isso, será que tem a ver com Será que consegue fazer basicamente a mesma coisa? Como é que seria essa concorrência no mercado em relação ao jornalismo, ao que a gente já conhece? É uma pergunta, a pergunta é fácil, a resposta é bem complexa, bem difícil, é uma resposta bem complexa, porque nós estamos vivendo no meio de uma guerra de inteligências artificiais e plataformas e governos, né? Então tem as grandes empresas envolvidas nisso, que são aquelas que desenvolvem tecnológica e cientificamente a engenharia da inteligência artificial, e você tem aí tanto o governo americano quanto o governo chinês muito interessados nisso, e se alinhando com essas empresas, cada uma, são 5 ou 6 grandes nos Estados Unidos e 5 ou 6 grandes na China. Você tem aí umas 10, mais ou menos, pouco mais, pouco menos, que são as empresas que dominam essa tecnologia na origem, aquela que não somos nós que vamos resolver, nem vamos desenvolver em casa, não tem como mais isso. Então, são 10. Tem meia dúzia de um lado, meia dúzia de outro, China e Estados Unidos. Então, isso se transformou de uma briga mercadológica, uma disputa mercadológica, numa disputa também política, porque está claro Falta 20 minutos para eu acabar. Sim. Era mais para poder ter o seu ponto de vista em relação a essa guerra Eu não terminei, que vazou um áudio aqui, achei que tinha alguém perguntando. Mas eu não terminei, mas é porque vai um pouquinho mais adiante. Então, o que vai acontecer? Na verdade, eu não sei, não tenho a menor ideia, mas essa briga vai continuar. E hoje é difícil de você dizer quem está ganhando. Há um aparente domínio dos Estados Unidos, porque eles têm aí uma vantagem até de mercado constituída ao longo do tempo e um pouco de domínio tecnológico, um pouco mais evoluído, mas é muito pouco. Do ponto de vista da tecnologia, cada vez é menor. Esse DeepSeek, que vocês devem ter acompanhado, ele veio como uma solução muito barata para produzir aquilo que outras empresas americanas estavam produzindo por fortunas. Então, ela deu chinesa, né? Ela deu uma revolucionada na forma como você produz. A semana que vem vai ter outra novidade sobre isso, e outra. Foi isso que eu falei para vocês, que o risco que nós corremos é a gente cair no caminhão, né? A gente fica lá para trás no caminhão, que nem uma melancia que o caminhão vai balançando na estrada, a melancia fica para trás. Por quê? Porque semanalmente tem uma coisa nova acontecendo nessa dimensão que a Loriza perguntou. Aí a coisa é bem pesada, bem feia e muito rápida. Eu até pensei aqui, só para terminar aqui meu raciocínio, porque nos Estados Unidos agora, a gente vê que os
Estados Unidos sempre foram referência democrática, a China nunca teve essa questão da democracia em alta. E aí eu pensei, será que as inteligências artificiais não poderiam estar sendo programadas também em relação a dificultar também, né, o trabalho do jornalista, dependendo do que o jornalista estiver abordando, né? Será que isso não tem a ver? Tem tudo a ver, sim. Elas podem, e certamente estão a serviço, tanto na China quanto nos Estados Unidos. Não se iluda muito com a democracia americana, essa é uma opinião muito pessoal, é política, então não sei quantos vão concordar comigo ou discordar, mas é a minha opinião. Eu não se iluda com a democracia americana, porque as empresas americanas também produzem algo que lhes interessa, né, e que também manipulam informação, tanto quanto as chinesas. Não acho que um é mais bandido do que o outro, aí, uma ilusão achar isso. Eu acho que a China, como tem um poder centralizado, talvez ela tenha mais autonomia para enfiar a mão na produção jornalística, que praticamente não existe na China, né? O jornalismo é muito dependente do governo chinês, eles não têm uma independência jornalística lá no país, o país não permite isso, o país não é um país democrático, e muito menos de livre imprensa, livre opinião, nada disso, não é desde sempre, né? Desde o socialismo não é assim, dessa forma nunca foi. Então, com inteligência artificial, o que está acontecendo é que o governo, sim, está usando, claramente usando, os mecanismos da inteligência artificial para cercear, controlar e fazer vigilância de pessoas e distribuição de conteúdo que lhes interessa. Mas os Estados Unidos também. Regina, Opa. Regina Marcos de Vosky, se me permite, pelo horário, eu primeiro cumprimentar a NER, como sempre, na tua gestão, Regina, fazendo um trabalho absurdo de encontrar caminhos, sugerir propostas, aprendizado, ensinamento, você faz um trabalho aí brilhante. Obrigada. E mais para dizer para o Pir, como é bom ouvir o Pir, eu que acompanho ele há algum tempo, não vamos falar quanto, mas bastante tempo, a evolução profissional tua competência, tua dedicação, a vontade que tu tem sempre de transmitir capacitações para a gente. Eu acho isso aí maravilhoso. Muito obrigado por estar te ouvindo aqui. Você é um craque, campeão. Quero te encontrar mais. Opa! Beijão. Um abraço para mim é uma honra de você. Que é isso, pelo amor de Deus. Não, aqui é o contrário. Aqui quem tira o chapéu sou eu, quem é um empresário renomado dessa indústria é você. Você tem uma história absurdamente maravilhosa, de renome e de alta relevância na nossa indústria. Uma parte da nossa indústria não existiria sem você. Então, você contribuiu maravilhosamente para estarmos todos aqui. Então, a MEI está aqui te ouvindo. A MEI aqui está te ouvindo. Só para... Eu sei do adiantado. Desculpe, eu vou ter que sair. Demais, Marcos. Eu só quero abrir a última pergunta para o nosso ouvinte lá de Moçambique, que eu disse para você que ia participar, o Ori Poca Mutondo. Por favor, Ori, abra o seu microfone aí e faça a pergunta para o Pir. Ori? Ori? Eu acho que ele não deve estar ouvindo lá, ele levantou a mão, mas ele não está ouvindo. Então, o microfone fechado. Ori, você está com o microfone fechado. Você tá abre o microfone, Ori. Abriu. Você está com o microfone mudo. Abre o microfone. Abre o microfone. Será que o Edir não pode abrir o microfone dele, Regina? Edir, abre o microfone dele. É lá mesmo. É dele, é o controle dele. Você abriu o vídeo, tem que abrir o microfone. Você abriu o vídeo. O moderador trancou. Não trancou, não. Abre o teu microfone. Enfim. Ele vai digitar. Ele vai fazer a pergunta ali por escrito. Pronto. Pode fazer. O Ori é de Moçambique, viu, Pir?
Legal. Eles têm uma comunidade de jornalistas lá, e eles acompanham a ANER faz tempo, e inclusive ele procura palestrantes aqui do Brasil para ele falar com os jornalistas de lá, tá? Assim, pode ser online também. Regina, enquanto isso, você pode responder a minha pergunta? É simples. Pode, claro, claro. Peraí, ó. Pir, fale da experiência tendo em conta a legislação e a questão da ética e ideologia. Foi isso? Ideologia. Foi. Veja, Uri, ética e ideologia são coisas que... Deontologia é a palavra, eu não sei o que é deontologia. Se for ideologia, eu sei, deontologia, eu não sei o que é. É ideologia, Uri? Não, é deontologia mesmo? Eu não sei o que é deontologia, perdão a minha ignorância. Nem eu. Eu posso responder sobre... Ficamos com ética, ok. Então, vamos lá. Ética... Deontologia. Depois vocês procuram aí, quem sabe me orientando, eu posso responder. Mas ética, deontologia, é a teoria ética que orienta as escolhas e ações dos indivíduos. Ok. Então tá, vamos lá. A deontologia, pelo que eu entendo, depende de cada um de nós, né, e que se liga muito com ideologia. E ética também faz parte um pouco dessa família, minha versão IA certamente sabe. E ética faz parte dessa família porque, de alguma forma, ideologia e ética, elas caminham muito juntas, né? Essa natureza de assuntos que tem a ver com a identidade humana em sociedade, porque essas coisas aí que você pergunta, elas fundamentalmente ocorrem em sociedade. Se você estiver isolado numa ilha, você não tem essas questões consigo mesmo, né? Você pode ficar pensando sobre elas, mas elas se manifestam em sociedade. Quando você está em sociedade, isso depende de cada um de nós, né? Então, a ética de cada um de nós é que vai, inclusive, nos orientar sobre as escolhas que eu falei um monte aqui. Você tem um monte de escolhas para serem feitas. Todas elas, sem nenhuma exceção, serão ou éticas, ou ideológicas, ou as duas coisas juntas. Todas elas, mesmo que sejam comerciais, jornalísticas, de conteúdo, e tudo serão, porque não é uma armadilha. O ser humano em sociedade, ele não consegue não tomar nenhuma atitude ética, porque ele existir já é uma atitude ética, ele existir já é uma atitude ideológica. Então, não tem jeito. Agora, se você está preocupado com a preservação da ética e da ideologia ou da deontologia nesse ambiente jornalístico, a regra que vale é aquela que sempre valeu. Porque os meios de produção do jornalismo, eles, de alguma forma, no mundo inteiro, talvez a sua atividade, eu não conheço, pode ser que ela não seja exatamente essa fórmula, né? Mas, normalmente, no ambiente do mundo ocidental, no regime capitalista, as empresas, elas pertencem a iniciativas privadas. São investidores, empresários, donos dos meios de produção. Famílias, no caso aqui do Brasil, são muitas famílias, né? Isso continua válido nos Estados Unidos também, continua na Europa também. Enfim, os meios de comunicação majoritariamente são de propriedade, essa palavra é importante, dos investidores capitalistas, donos desses meios de produção. A ética deles é que orienta aquelas empresas que eles são donos. Então, o jornalista tem a liberdade absoluta de produzir aquilo que ele quiser, onde ele quiser e da forma que ele quiser, nunca teve. A não ser que ele seja um jornalista independente, dono do seu meio de produção e de distribuição, que foi o que eu acabei de dizer aqui. Se você é, por exemplo, de uma cooperativa, uma vez eu fiz parte de uma cooperativa lá do Sul, o Seco chamava Cojornal. O Cojornal, eles tinham jornalistas. Através dessa cooperativa, eu fui para Nicarágua, fazer a cobertura da guerra na Nicarágua. Tá? Isso vocês aqui não sabem. Eu fui jornalista que cobri um pedaço da guerra da Nicarágua quando os sandinistas ocuparam o poder lá em Manágua. Pouco tempo depois, eu estava lá. Quem que me ajudou a fazer esse
conteúdo jornalístico, cojornal. O que era o cojornal? Era uma cooperativa de jornalistas independentes. Não tinha capitalista lá, não tinha investidor, não tinha propaganda. Eles angariavam fundos de simpatizantes com aquela forma de produção independente de jornalismo e viabilizou durante um tempo a publicação de um jornal que chamava Cojornal. Morreu, porque uma iniciativa assim é difícil que tenha longa duração, muito difícil. Você tem na Inglaterra o The Independent, cujo nome não é à toa, ele não tem publicidade, ele é financiado por doações há muitos anos. Se tirarem as doações, ele morre. E ele não vai fazer publicidade porque não está na origem dos caras lá fazerem isso. Chama The Independent, é uma publicação centenária inglesa bem importante. E eles fazem um jornalismo ético, do ponto de vista de quem produz, porque ele é muito democrático, muito aberto. Então, houve várias formas de expressão e de posicionamentos. Então, essa questão ideológica e ética, ela se mistura dependendo da forma como o meio de produção é suportado, entendeu? Então, na época, nenhuma empresa jornalística, na época que eu fui para a Nicarágua, foi mais ou menos em 1970, não iria financiar a minha ida para lá, né, do jeito que eu queria. Na época, estavam lá o Sérgio Mota-Mello, pela Rede Globo de televisão, e o Caco Barcelos, por conta própria. Vocês conhecem esses dois jornalistas, os dois trabalharam na Globo, o Caco Barcelos trabalha até hoje na Globo. Estavam lá quando eu estava lá. O Caco por conta própria, eu por conta do Cojornal e o Sérgio Mota-Mello como correspondente de guerra. Ele morava em Washington e ele Washington, Nova York, não sei, morava nos Estados Unidos. E ele foi cobrir lá, tá meio mortinho, assim. Então ele foi lá cobrir. O que eu quero dizer com isso? A Globo teve um interesse em mandar um jornalista para lá, fez a cobertura da guerra não fez depois da guerra e mostrou o pós-guerra, a queda do Somoza e o poder sendo ocupado pelos jornalistas. E o Sérgio Mota-Mello foi embora. O Caco Barcelos foi lá um pouquinho depois, assim como eu também. E nós com meios próprios. A gente tinha interesse, que não era exatamente o interesse da Globo, e é legítimo que ela não tivesse tido, interesse no pós-guerra, de como seria o poder sandinista no poder, né? Porque eles eram guerrilheiros e assumiram o poder. Foi, na época, um fato político importante internacional. Quem cobriu lá, tinha um monte de jornalistas lá. Um monte, do mundo inteiro. Um monte. Uma parte, como eu, autofinanciada, porque era ideologicamente, eu tinha uma identidade ideológica com aquela revolução, na época, não tenho mais, nenhuma, e outros que foram, o The Independent pode ser que tenha mandado algum correspondente lá. Onde fica a ética nisso tudo depende de quem produz, né? Nós, jornalistas, muitas vezes, nós somos peões da ética. Não é exatamente o que a gente gostaria que é publicado. Pir, a gente já passou do nosso horário mais de 15 minutos. O Fábio tem uma pergunta. Fábio, se você puder me passar a pergunta, depois daí eu passo para o Pir. É sobre liberdade de imprensa e democracia, depois a gente passa. Tá bom, eu agradeço, até por conta do horário, mas fica aqui o convite, Pir, para você voltar novamente para o Café com a NER, para aí a gente explorar mais você, certo? No nosso sistema. Às vezes eu falo coisas que são incômodas, eu não vou deixar de falar. Não, eu acho ótimo. Eu acho, como dizem, eu acho que a gente tem que ser sempre um espaço da democracia, eu acho isso importantíssimo.
tem que estar aberto para se falar tudo, e eu acho que é muito, sabe, aquela coisa de vamos provocar, eu acho que a gente está num momento de provocação mesmo, né? Nós temos que ser provocados intelectualmente e para os próximos meses e anos, eu acho que essa provocação é importantíssima, Pia. Acho importantíssimo isso. Legal, queridos. Então, eu vou sempre... Eu vou te convidar de novo para voltar, né? Eu- E quero dizer para todo mundo que está aqui ainda que para reservar o dia 5 de junho, que a NER está trazendo a FIP para o Brasil, né? A Federação Internacional de Publisher, que está completando 100 anos, a gente vai ter um dia inteiro com os nossos palestrantes internacionais, né? Da FIP, e acho que vai ser muito interessante, vai ser lá na SPM, então já fica aqui, reservem a data, por favor, dia 5 de junho, né? FIP e ANER no Brasil, tá ok? Eu agradeço você, Pir, muito obrigada por ter aberto essa nossa 5ª temporada do Café com a ANER, e até a semana que vem com mais um convidado. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos, obrigado, Regina, Ner, tchau, tchau. Abraço, obrigada.